Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus nobres, eu sei que a maioria de vocês já sabe, né, dessas imagens terríveis que tá rolando aí, inclusive, né, com os incêndios. Tem artista já dando declarações. Eu vi o Steven Spielberg falando: olha, minha mansão pegou fogo, né, grande prejuízo, são bilhões e bilhões em prejuízo, e dessa vez foi tão forte que chegou a casa dos artistas, literalmente chegou às mansões de alguns artistas de Hollywood. O prejuízo é inexplicável, não dá para nem fazer os cálculos agora. Aí é onde vem o grande X da questão. Desde que esses incêndios começaram, e já faz tempo, né? A gente já tem vários vídeos falando, meio que por temporada, passa a ser alguns anos acontece. Eu falei para vocês que existia a possibilidade, inclusive os próprios americanos levantam essa possibilidade, desses incêndios acontecerem de forma criminosa, né? A narrativa oficial não é essa. A narrativa oficial é que acontece por conta, né, do planeta e tal, e está esquentando muito, e acontece o que eles chamam de autocombustão ou combustão espontânea. É esse o termo, né? Seria que o tempo esquenta demais e algum tipo de planta, né, alguns tipos de vegetação entram em combustão do nada. Muita gente desconfia disso, né? E existe a possibilidade de ser criminoso. Aqui no Brasil foi flagrado, inclusive, muitas pessoas fazendo isso, né, tocando fogo em áreas assim, mais isoladas, e aquele fogo logo se espalha para a cidade. Lá nos Estados Unidos levantou-se essa hipótese também, né? Agora, só que dessa vez eu digo para vocês que o sistema deu um tiro no próprio pé, porque o clima lá nos Estados Unidos está muito frio. Então, diferente de antes, quando acontecia, estava extremamente quente e meio que colava essa teoria. Muitas pessoas acreditavam, mas dessa vez lá está ao contrário, extremamente frio. E como é que começam esses incêndios? Bom, eu não posso fazer afirmações, meus irmãos, mas eu posso falar do cenário total, né? O Donald Trump, ele está entrando para dar a revanche. Ele está entrando chutando o balde, né? Ele vai assumir agora. Ainda não assumiu, é o Joe Biden que está falando, inclusive, né? Já falou que é uma pena o que está acontecendo e tal. Mas você imagina um cara que, da última vez que sentou na cadeira de poder, ele claramente ficou contra todas essas teorias, né? De, problema de planeta, isso e aquilo. Ele disse: eu vou tirar os Estados Unidos disso. Os Estados Unidos vai ficar fora disso. E aí, assim como aconteceu naquele mal terrível que a gente enfrentou, muitas narrativas são criadas, porque é diferente. Se você pegar o caso de Alex Jones, lembra de Alex Jones? Alex Jones era um cara que era uma pedra no sapato da elite. Denunciou várias coisas, mas Alex Jones caiu no dia que ele foi inventar de falar de pessoas que haviam falecido. O que Alex Jones falava dessas pessoas, muito tinha um fundo de razão, mas havia alguns exageros, porque ninguém é 100% certo. Havia alguns exageros. Então, as famílias que passaram por aquilo, né, que foi levantada a hipótese de ser falso o sofrimento delas, elas ficaram realmente indignadas e foram para cima de Alex Jones. E isso o destruiu de verdade. Foi a mesma coisa com o Bolsonaro aqui, foi a mesma coisa com o Donald Trump lá. A mídia pegou aquele sentimento de pessoas revoltadas porque perderam parentes por causa daquele mal terrível que estava acontecendo, e a mídia tratou de jogar tudo isso nas costas dessas pessoas. Olha, tá falecendo pessoas por conta disso e disso e disso. Eles deixaram de fazer, eles são negacionistas, eles são culpados. Eles criaram essas narrativas e as pessoas acreditam, movimentadas por um sentimento de revolta. Quando acontecem essas coisas, ninguém acredita. Aconteceu do nada. Todos querem um culpado. E nesse caso, como eles minimizavam e diziam que as pessoas precisavam continuar trabalhando e etc., colou, encaixou, né? A carapuça serviu, como a gente diz, e não que estivesse certo. Então, da mesma forma agora, o Donald Trump vem chutando o pau da barraca. Inclusive está dizendo que vai anexar regiões, né? O Golfo do México, eu ri pra caramba quando eu vi a notícia. Ele disse: não é mais Golfo do México, é Golfo dos Estados Unidos. Tá falando lá do Canadá também. Então são coisas que ele tá fazendo e que tá literalmente mostrando que ele veio para dar a revanche. Aí me diga você, né, sabendo que o Donald Trump vai tirar todos esses acordos dos Estados Unidos, os bilhões de dólares que são gastos, né, que o governo gasta com essas causas para tentar evitar, né,
E aí de repente acontece uma coisa dessa, porque eu vou inclusive fazer uma dublagem de um pequeno documentário dos incêndios que aconteceram ali em 2018, né? Para você entender a bomba que isso é. Porque eu sei que muita gente vai dizer, Davi, mas se fosse como você está dizendo, os caras iam esperar o Donald Trump assumir para causar esse incêndio. Calma, não é assim que a banda toca, meu irmão. O maior problema vem depois dos incêndios. E eu peço que você assista esse documentáriozinho, né, que eu dublei para vocês entendam as consequências que são piores pós-incêndio. Veja aí comigo. Incêndios florestais causam prejuízo na paisagem da Califórnia, mas quando as chamas se apagaram, um novo risco ambiental mostra sua cabeça feia. Inundações, fluxo de detritos, deslizações de lama. Você vê, essa é a ironia dos invernos da Califórnia. A chuva que traz alívio ao fogo também traz sua própria marca de destruição. Brian Marshall, Montecito, no condado de Santa Bárbara, sofreu massivos fluxos de detritos após o incêndio de Thomas, deslizações de lama que eliminaram mais de 23 pessoas. Destruíram propriedades, causando 177 milhões de dólares em danos às propriedades. A paisagem ficou marcada por queimaduras e muito suscetível a fluxo de detritos e deslizamento de lama. Quando o fogo queima muito, queima até o chão. Uma camada de cera se forma na parte superior. Então fortes chuvas são capazes de soltar essa camada, forçando-a a acessar e correr a velocidades além de 20 milhas por hora, capturando tudo em seu caminho. Não é algo para se ignorar. Nós tendemos a pensar que a água em movimento não é perigosa, mas essa condição é diferente. A água contém lama, pedras, árvores e outros detritos do incêndio. Ela vai te derrubar e te afogar. Todas essas cinzas também contaminam as águas subterrâneas, desafiando as agências de água a garantir que seus sistemas de tratamento e infraestrutura estejam intactos e funcionando corretamente. Desde o incêndio de Tubbs, a Agência de Águas do Condado de Sonoma fez parceria com o Serviço Nacional de Meteorológicos para desenvolver e implementar um novo sistema de alerta antecipado de previsão de inundações. O engenheiro-chefe Jay Jasper nos disse na época como funciona. Jay Jasper implantando instrumentos de monitoramento na bacia hidrográfica para que possamos acompanhar a intensidade da queda de chuva nessas áreas queimadas, bem como o nível de água nos riachos e córregos nas áreas-chave. O serviço meteorológico ajudaria então na previsão, onde podem ocorrer inundações, deslações de terra ou inundações. Os americanos podem verificar com sua agência local de água se eles têm sistema de monitoramento e notificação de inundações. Contra fatos não há argumento, meus irmãos. Para você entender o que eu estou falando, muitas vezes eu preciso explicar, né? Então você viu. Você já deve ter queimado ou feito uma fogueira, ou visto uma fogueira apagada, né? E se você tocar no chão, você vê como se fosse uma cera mesmo, né? A brasa misturada ali com o chão queimado, ela forma uma cera. E é isso que o documentário explica. Essa cera, né? Quando ela recebe as águas da chuva, que vem com força, ela cria uma camada deslizante que faz com que os detritos, como árvores, pedaço de chão, galho, escombros, etc, etc, tudo que foi queimado ali, que ficou aquele resto ali, começa a deslizar em cima dessa cera, movida pelas águas, e ganha uma velocidade incrível. Quem já pisou em uma brasa de fogueira, né, com água, sabe disso, é uma cera mesmo. Você cai bonito, meu irmão, você desliza, não tem como ficar em pé. Então as rochas, todos esses detritos que existem na natureza, quando passa por cima disso, eles pegam velocidade, como você viu, chegando aí, eu acho que, falando em quilômetros, deve dar uns 60 km por hora. Então imagine, né, coisas pesadas vindo ali no meio daquela água, literalmente devastando tudo. Então é literalmente uma bomba, né, preparada aí para o Donald Trump. O que a mídia deveria levantar a hipótese é como é que esses incêndios acontecem se o clima estava frio, né? Se o papo era que está tão quente, que existe a autocombustão, como eles falavam, e veja que eles não estão falando isso agora, né? Eles falavam da outra vez. Se está tão frio, né, agora, como é que aconteceu essa tal autocombustão? A grande verdade, você já deve imaginar, meus irmãos, as tais teorias da conspiração, de que isso não acontecia de forma espontânea, mas sim era proposital, começam a fazer cada vez mais sentido. Eu nem posso dizer aqui que é isso, de fato. Espero que esse vídeo passe, porque a plataforma tem realmente
restringido a liberdade de expressão, está ficando difícil da gente falar de vários assuntos, apontar pontos de vista para vocês que a mídia não vai falar, até porque a mídia é conivente com tudo isso que está acontecendo. Os caras estão literalmente desesperados com o Donald Trump. E aí eu sei que fazendo o que eles estão fazendo, né, acontecendo o que está acontecendo, esse fogo todo, vai ficar difícil para o Donald Trump tomar algumas medidas que eram certas do governo dele, né? Principalmente essa envolvendo tirar verbas para esse tipo de coisa, o pacto todo ali que os Estados Unidos está envolvido, né, e que ele iria tirar com certeza. Agora fica difícil, porque imagine você, né, que mora em uma dessas regiões, teve a sua casa destruída, você não quer saber o que aconteceu, você quer saber o que você está passando. Seja como for, a sua casa foi destruída, você está ali a ver navios literalmente, e você quer, né, no mínimo, uma resposta à altura. Você não quer que isso aconteça de novo e você quer soluções. O problema você já tem. Aí imagine um cara que diz, não vou tomar medida por conta disso e daquilo. Então é inaceitável, porque aí existe o sentimento das pessoas e a forma como elas foram prejudicadas está pesando na balança. Então elas não vão ter o mesmo raciocínio que teriam se não tivessem passado por esse problema. Aí você imagina a repercussão também internacional, que algum tipo de proposta de Donald Trump que não envolva, né, a narrativa deles, né, que seja contra a narrativa deles do problema do mundo. Eu não quero falar outra palavra, você sabe qual é, clean, né, termina com mar, né? O Donald Trump não é a favor disso, quer tirar verbas disso, quer tirar os acordos que os Estados Unidos têm disso. E aí, em cima de um problema desse, com mansões de artistas como Steven Spielberg, todos eles falando, eu não vi nenhum, né, levantar algum questionamento sobre as teorias. Olha, mas como é que pega fogo se tá frio, né? Não teve nenhum que veio falar sobre isso. Ao contrário, estavam falando, olha aí, ó, como é importante, né, as medidas para evitar esse tipo de coisa. Precisamos, né, todos nós aqui nos prepararmos, ou seja, né, o governo começar a pagar para evitar esse tipo de coisa, e etc, 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 etc. Né? Então, a narrativa já está criada, né? E que melhor repercussão do que as casas dos grandes artistas de Hollywood para provar, né, que a teoria deles tem razão. Se aconteceu no inverno ou no frio, dane-se. O importante é que teve artistas com vários problemas, e o fato de ser inverno eles não vão citar. A narrativa vai ser mantida, né? Então, literalmente, eu vejo isso como uma grande bomba, né, colocada aí, numa pedra de tropeço, literalmente, para que Trump não tenha a liberdade, o espaço, já que o populismo entregou isso a ele, né? O populismo do Donald Trump é incomparável, né? Ele ganhou em número de votos e ganhou em colegiados, então é uma vitória histórica, e contra artistas lacradores, contra a grande mídia, inclusive internacional, o cara venceu, né? Com toda a restrição em cima das redes, o cara venceu. E ele vem, como você viu aí, né, o próprio Mark Zuckerberg voltando atrás, vai trabalhar como o Twitter, e está fazendo vários governos pelo mundo todo se desesperar. Então não acho, né, que ele ia ter uma transição tranquila e vão deixar ele, deixa o cara trabalhar, deixa ele fazer o que ele quiser. Não vão deixar, e eu acho que isso é a prova disso. Tá certo, meus irmãos? Mais claro do que isso eu não posso ser. Eu gostaria de usar outras palavras para que todos possam entender, mas eu acho que esse tempo já passou, né? O que a gente vai poder fazer agora é isso, né? Apontar alguns fatos e deixar que você mesmo raciocine, tá certo, meus irmãos? Então, eu acho que a maioria do nosso público aqui entendeu, e o nosso papel é esse, revelar o lado oculto para você. Se você caiu aqui de paraquedas, eu só digo uma coisa: raciocine, né? Questione também, não aceite tudo, veja o cenário completo, né? Porque a mídia tá aí com as imagens dela, tá com seus artistas, e falam muito bonito, inclusive, né? E convence muitas pessoas a nem sequer raciocinarem sobre o assunto. Isso é o pior, eles convencem as pessoas a não pensarem. Espero ter ajudado, e vou deixar o link aí do nosso diário, o velho diário do Davi, ainda disponível lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Aproveita, família, e descubra tudo sobre entidades espirituais, como elas agem, inclusive a minha história particular de ter feito esse canal. É o velho diário do Davi, lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Certo, meus irmãos? É isso aí, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Oi.